Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os moços e moças da Mocidades. Solta o play e vamos começar mais um MP3, novamente sobre um tema que a gente ama falar sobre aqui, que é o Crônicas de Nárnia, com o nosso querido, né, amigo, a gente logo apresenta ele, mas aqui do meu lado tá a Thalita, a grande Thalita. Oi, gente, tudo bem? E é verdade, hoje, não sei se vocês perceberam, a gente prometeu que a nossa mesa das Crônicas de Nárnia seria sempre a mesma. Exato. Mas tá faltando 2 pessoas hoje. Isso. Porque são os nossos advogados, eles trabalham muito, galera. Exato, o pessoal tá trabalhando muito. Obrigada, Temos o Matheus. Júlio agora, né, o Justin. Isso, é verdade. Mas a gente tá aqui representando e com o pastor Nilson de volta aqui Exato. na nossa mesa. Valeu, brigadão. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu mesmo. Vamos lá, começar a falar de mais um livro das E crônicas. qual que é esse livro agora, Thalita? Príncipe É Caspian. muito bom esse livro, eu gosto bastante. Esse livro é muito bom. Então vamos lá, vou tentar... Eu sempre estou incumbida de resumir. Resumão. Vou tentar dar um resumo bem resumido. Em inglês. Mentira, não. Meu Deus, não, calma. Aí o cérebro já para de funcionar. Então vamos lá, gente. É essa câmera aqui, né, Matheusinho? Só pra não me perder, valeu. O Príncipe Caspian conta, então, é mais um livro que envolve os 4 irmãos Pevensis, eu não sei como é que pronuncia, que é o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia. Então, o último que a gente falou foi o Cavalo Seu Menino. O Cavalo Seu Menino não tem os 4 irmãos, mas esse aqui a gente já volta. Então, essa história aqui, ela acontece 1 ano depois da história do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. 1 ano no nosso mundo aqui. Em Nárnia se passaram séculos. Quantos séculos exatamente? 1.300 ou 1.500 anos, se eu não me engano. Eu não lembro, mas deve ser por aí mesmo. É isso, que foi praticamente 10 gerações, não é? Isso, é. Então, todos aqueles personagens que a gente viu no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa já não existem mais, né? Porque já morreram. Já foi de arrasta. Foi de arrasta, exatamente. Foram jogar no Vasco. Meu Deus. Mas, enfim. Então, aqui nós temos introduzido também novos personagens. E a ideia temos a história do Príncipe Caspian, que é um Telmarino. Os Telmarinos são humanos que acidentalmente entraram no mundo de Nárnia e então dominaram a terra de Nárnia. Então, o rei Telmarino, o primeiro Caspian lá, ele dominou tudo. Então, acabou com a natureza, matou narnianos e eles realmente oprimiram os narnianos. Então, é nesse contexto de séculos de opressão que a gente tem essa história, onde o príncipe Caspian, que é o Caspian X, tem que fugir do castelo porque o seu tio Miraz, que é o usurpador, não é o rei legítimo é o Caspian, mas ele tem um filho e aí tem o plano de matar o Caspian, então o Caspian tem que fugir. E é quando ele encontra os narnianos verdadeiros, né? Então tem os anões, tem os centauros, tem os faunos, toda aquela galera que a gente viu lá no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E aí ele vê que essas criaturas ainda existem. E aí ele então é coroado pelo povo narniano como o rei Caspian, que seria o rei que traria a liberdade novamente para eles. E aí, numa das situações lá, então tem essas batalhas, essas guerras com os Telmarinos, o Caspian sopra a trompa da Susana. E aí é isso que faz os 4 irmãos voltarem para Nárnia para ajudarem o Caspian e os narnianos remanescentes a conquistar a sua liberdade novamente. Acho que é isso, né? Basicamente é isso, né? Depois tem as batalhas, enfim, todas as conversas que a gente vai falar mais sobre isso, e acho que faz sentido. E, pastor, aproveitando esse gancho, a gente vê que tem Nárnia tava com alguns problemas por causa da feiticeira, né? Sim. E aí os 4 reis saíram, né? E nesse período, tudo é destruído. Então, acontece outro momento de aflição. Como nós, olhando assim pro lado cristão, consegue olhar, ver que o Redentor já veio na Terra. E a gente, depois que ele veio, a gente também passou por várias aflições e passam até hoje. Como a gente consegue olhar com esperança para isso? Sim, sim. Essa é uma realidade de todo cristão, né? Nós vivemos num mundo quebrado, existem desafios internos e externos, né? E a Bíblia deixa isso muito claro. É o próprio Senhor Jesus Cristo que garantiu, ele deu várias garantias, né? Uma delas é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né?
E um versículo, na verdade 3 versículos, que falam muito sobre isso, Lucas, né? Lá em Lamentações, né? O título do livro já comunica, né? Jeremias lamentando, guiado pelo Espírito Santo, lamentando, né? Falando também desse caos, dessa bagunça que o pecado provoca na nossa vida, né? E provavelmente o versículo mais conhecido de Lamentações, né? Lamentações 3, do 21 ao 23, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? E só que o versículo continua. E aí ele mostra o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque elas se renovam a cada manhã. Elas são renovadas a cada manhã. Nós precisamos de misericórdia todos os dias e tem misericórdia todos os dias. A cada manhã Deus renova as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E no final tem uma frase, né, muito importante: grande é a tua fidelidade. Então o que a gente deve trazer à memória para nos dar esperança é essa realidade. O fato de que Deus nunca deixou seu trono, independente da situação. Eu sei que as tribulações, as dificuldades, elas provocam outros pensamentos na gente, né? Mas nós devemos lembrar, trazer realmente à memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança não é encontrado nesse mundo, né? Nesse mundo, nas nossas forças. É saber que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Se não fossem as misericórdias, nós seríamos consumidos. Mas porque tem misericórdia, nós não somos consumidos. Então a nossa esperança está no Senhor. Então, no meio da dificuldade, negar as dificuldades é bobagem, porque elas estão aí. Né? Então a esperança para a qual nós somos chamados é uma esperança no meio das adversidades. Eu até anotei aqui, né? Não negue as circunstâncias, agora também não absolutize as circunstâncias. E às vezes o mundo ele vai pregar uma das duas coisas, né? Negue as circunstâncias, né? Olhe para diante do espelho e repita: eu não estou em dificuldade, eu não estou em dificuldade, eu não estou em dificuldade. Não vai adiantar nada, né? Então não negue, agora não absolutize também, porque quando você absolutiza as circunstâncias, então elas vão te engolir. O chamado do cristão é para reafirmar as promessas do Senhor no meio dessa bagunça toda. No meio dessa bagunça toda. E pastor, como ter essa disciplina espiritual e mental para olhar dessa forma? Porque no dia a dia é difícil, né? A gente sabe, pelo menos nós cristãos sabemos que temos que olhar assim, mas na hora que chega mesmo, né, para valer, dá aquela dificuldade para meu Deus do céu. A gente sofre. O sofrimento é verdadeiro. Agora, admita isso e admita que também a história não termina aí, né? O nosso Salvador, a âncora da nossa vida, está nas mãos daquele que enfrentou o pior. A gente tem que lembrar disso também. O sofrimento é real. Nós não somos tão fortes assim. Vamos ser sinceros, a gente é bem fraco. Né? Cristianismo é pra gente fraca. Aí você fala assim, é porque quando eu uso essa frase, né, cristianismo é pra gente fraca, então a gente às vezes fala assim, não, então tem os fortes, tem os fracos, e os fracos vão pro cristianismo. Não, a ideia é a seguinte: todos são fracos. Só que nem todos admitem que são fracos, né? Vinde a mim, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Bom, eu não estou cansado nem sobrecarregado, então não vou a Cristo. Isso é doença, isso é loucura. A ideia é que todos têm fraquezas, mas nem todos admitem. E às vezes admitem, mas vão querer aliviar em outros lugares. Não, o alívio verdadeiro só tem em Cristo. Então é verdade que você está falando, Lucas. No dia a dia, às vezes a gente esquece disso. Como desenvolver? É pela graça de Deus e, ao mesmo tempo, em contato com as promessas de Deus. Porque, olha só, eu passo por uma dificuldade. Se não tiver nada, né? Eu sempre prego um evangelho para mim mesmo. Eu vou desistir. Sinceramente, já tentei, fiquei 5 anos na igreja, fiz parte da diretoria, mas o que eu tô passando aqui não dá mais não. Isso é uma mensagem que você está acreditando, né? Você está acreditando que não existe esperança
para a dificuldade que você está passando. Isso é uma mensagem. Não existe esperança para a dificuldade que você está passando. Só que aqui tem uma outra mensagem. Por pior que seja o momento em que você esteja passando, a Bíblia tem outro tipo de mensagem. Existe esperança, existe perdão, e mesmo que você esteja passando, porque né, a gente tem que lembrar, nós sofremos, nós já sofremos, talvez alguns estejam sofrendo agora, e certamente nós sofreremos. Outra coisa, nenhum de nós está imune às doenças. Tem irmãos na nossa igreja, e não são poucos, que estão sofrendo com doenças. Nós não somos nem um pouco diferente deles. Pode ser que amanhã seja com a gente. E, assim, nós iremos morrer. Isso é um fato, né? Nós iremos morrer. E aí? E a fé cristã nisso daí? O cristianismo deixa bem claro que existe esperança na doença, no abandono, quando a gente vê que não tem sentido a vida, e na morte também. O grande teste da fé, existem vários testes, mas um dos grandes testes da fé é no momento do sofrimento e da morte. E a única religião que tem uma palavra de esperança no meio do sofrimento e no meio da morte é a religião que se fundamenta na pessoa, na obra e no ensino de Jesus Cristo. Né? Então é pela graça de Deus e ao mesmo tempo eu tenho que estar cheio, eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar, eu tenho que ler a palavra de Deus para que eu possa trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque sempre vou trazer à memória alguma coisa. Um falso evangelho ou um verdadeiro evangelho. E aí, quando você desanimar, alguém tem que lembrar você. Quando eu desanimar, você tem que me lembrar disso. Né? Então, eu creio que é nesse sentido. Pela graça de Deus e, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidade nesse processo. Legal. Muito bom. Muito bom. Eu até me perdi aqui. Estava tão concentrada. Mas é muito interessante, principalmente ver como que alguns narnianos, né? Tipo, pegando as crônicas aqui, como que alguns narnianos se sentiam em relação à situação e à realidade que eles estavam. Tinham alguns que já tinham desistido. Sim. Ou alguns, que nem o Nika Brick, que é o anão negro. E negro não é a pele dele, é a raça, né? Uma raça lá de anões. A esperança dele tava no mal, né? Tipo, eu quero resolver, mas eu quero resolver de uma forma que... Como que eu posso explicar? É do mal mesmo, né? Que ele quer tentar invocar lá a feiticeira branca de novo, enfim. Sim. E tem alguns que não desistem, mesmo quando tudo parece perdido, que é o caça-trufas. Eu amo o nome dele. O Texugo, né? Texugo. Mesmo quando tudo tá dando assim, eles estão perdendo todas as batalhas, eles estão morrendo cada vez mais. Escondidos, fugindo. Não, Aslan vai vir, o auxílio vai vir. Isso é interessante, né? Porque, assim, ele acreditava numa promessa. Ele acreditava numa promessa. O cristianismo, isso é totalmente, né, ensinado na Escritura. Isso tem a ver com a estrutura que Deus imprime na realidade. Nós sempre acreditamos numa promessa, seja ela qual for, né? Ou seja ela qual for, depois que o pecado entrou no mundo, né? Porque nós devemos saber qual é a promessa na qual nós devemos basear a nossa esperança. Esperança tem a ver com promessa, né? Eu só tenho esperança porque alguém prometeu alguma coisa. Eu acredito que isso é verdadeiro e vivo por isso. Por mais que os meus olhos apontem no outro sentido, por mais que os sentidos às vezes apontam no outro sentido, né? Existe uma promessa contracultural e por aí vai. Tem no capítulo 4, né, que é o título lá, o anão conta a história ao príncipe Cáspian. Porque o anão, ele relembra o príncipe, primeiro que o rei mau lá, eu esqueci o nome dele. Miraz. Isso, Miraz, né? O Miraz tinha deixado bem claro, né? Ele queria privar o príncipe Cáspian de ouvir essas promessas. Isso, né? É verdade. Só que ele deixa perto do príncipe Cáspian, sem saber, alguém lá, que eu também esqueci o nome. É o professor, né? O professor. Cornélios. Cornélios. Isso. E aí o Cornélio sabia que se ele falasse dessas, vamos chamar aqui de promessas, perto do Miraz, a cabeça dele ia rolar.
Aí tem um momento que eles ficam um pouco mais escondidos e falam, agora eu vou contar tudo. Sim. E aí ele fala, né? Página 313, né? O tio dele, na verdade, fala assim, ó, acabe imediatamente com isso, ordenou o tio, agarrando pelos ombros e sacudindo com força. Já falei, não me venha de novo com essas tolices. Esses reis e rainhas nunca existiram. Olha só. Onde é que você já viu 2 reis ao mesmo tempo? Aslan é pura invencionice. Não há leão nenhum, fique sabendo. E os animais nunca falaram, compreendeu? E aqui ele está falando, ó, não existe nada disso. Ele quer calar, ele quer sufocar aquilo que daria esperança para o príncipe Cáspio. Mas tem uma hora que o Cornélios deixa bem claro, é tudo verdade. É tudo verdade. Aqui eu até faço, né, aqui existe um conflito, né, de visão de vida, um conflito de cosmovisões. Uma visão fantástica, que é defendida aí pelo príncipe, que o príncipe Cáspio vai acreditar, e uma visão de que o mundo é só aquilo. Né? Só aquilo. Quando a gente vai para o C.S. Lewis, quando ele escreve esse contexto, não só as Crônicas de Nárnia, mas outros livros, né? A Europa naquela época, né? Ali naquele contexto ali do século passado, meados do século passado, um pouco antes disso, tinha essa coisa, né? Tinha esse conflito de visões de vida, né? Uma visão mais cientificista, ou seja, o que explica a vida são os discursos do homem, uma visão um pouco mais naturalista, e o que C.S. Lewis vai defender nos seus escritos é uma visão que não nega a importância da ciência, que não nega a realidade natural, mas que sabe que a realidade ela é muito mais do que isso. Existe sobrenaturalidade na nossa vida. E por isso é que ele escreve um livro fantástico, nos 2 aspectos. Fantástico como elogio e fantástico porque fala que a realidade é uma realidade fantástica mesmo, né? Existe realmente Aslan. Existe um Salvador. C.S. Lewis era um ateu, né? Que depois virou agnóstico. E depois que ele admite que Deus é Deus. Ele narra isso lá na biografia dele lá, né? Então isso é interessante demais, né? E ele coloca isso aqui nesse livro. Não, tem animais que falam. Nárnia é formado por essa realidade viva. Animais falam, faunos, essa coisa toda. Independente da lógica. Né? Exatamente. A lógica é uma bênção, mas a realidade é mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu acho que isso é muito claro, porque a gente com a lógica humana, a gente não consegue compreender. Não adianta tentar colocar na lógica humana. A gente nunca vai entender 100% o cristianismo se a gente levar a lógica 100%. Porque tudo que acontece no cristianismo, não dá pra falar, isso é lógico. Né? Tem algumas coisas, aquele negócio, né? Que você fala assim, ó, isso não é lógico. Mas é verdade. Exatamente. Perfeito. Mas é verdade. E até falando sobre isso, pode falar. Não, é que eu ia fazer um comentário, mas eu ia já fazer outra pergunta. Então, se quiser. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque alguém pode também falar assim, ó, bom, então calma aí. Cristianismo é essa coisa ilógica no sentido de mentira? Não. Alguém disse que uma pessoa que compreende o papel da lógica sabe que a lógica não dá conta de tudo. Só um tolo acha que a lógica dá conta de tudo. Alguém que realmente compreendeu o papel da lógica sabe que ela não dá conta de tudo. Tem realidades que são supra, né, além da lógica. E Deus deixa isso bem claro na sua palavra. Perfeito. Pode falar, Tânia. Não, é porque eu tava aqui pensando, porque eu reli o livro e assisti o filme de novo, né? Porque esse tem filme, gente. Tem. É bem diferente algumas coisas. As coisas principais são parecidas, mas o filme é muito bom também. Mas uma coisa que eu achei... E aí eu tava aqui pensando e deu o clique. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a batalha é contra a Feiticeira Branca, né? Então, é contra o diabo, né? Contra o reino do mal. E o reino do mal. Então, o inimigo ali é o reino do mal. Nesse livro aqui, também tem batalhas, também são os 4 irmãos, mas não é contra o reino do mal, é contra homens. Não é aquele contra o reino do mal clássico, né? Isso. É contra, assim, um braço do reino do mal, mas é assim, a gente, digamos assim. Isso, exatamente. Isso, nos homens, né? E aí entra a questão que a gente tá falando da lógica. Porque é muito interessante como que o homem, né? Então, a sociedade tenta tirar essa parte sobrenatural do evangelho.
Ou então foca nessa questão do... Ai, gente, cientificismo. Cientificismo, isso mesmo. Isso aí. Obrigada. Obrigada, Matheusinho. Mas Então, assim, é muito interessante de ver, porque a própria Lúcia passa por isso. Sim. Com os irmãos de novo. Então, assim, tanto os narnianos estão passando por essa questão de... Será que a gente continua acreditando na promessa? Será que a gente se deixa contaminar pelo que o mundo está dizendo pra gente, que não tem mais esperança? Então, os narnianos estão passando por esse conflito, mas os irmãos também estão passando por esse conflito. Porque já se passou um ano desde as últimas aventuras. E aí a Susana já começa, não, a gente não vai voltar, né? E aí o Pedro, é verdade, a gente não vai voltar. A única que ainda tem a esperança é a Lúcia. Como sempre diferenciada, né? E assim, eles também estão passando por isso, né? Sim. E até na hora que ela vê Aslan, ela tem que lutar até contra os próprios irmãos no sentido assim, não, mas eu vi. Eu sei o que eu vi, Exato. sei o que eu acredito. Né? E parece, de novo, o que você está falando, que né, é desse livro, parece lá o Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa. Né? Exatamente. O Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa. O que fala, né? O mundo tem desesperança, e é só desesperança, Sim. mas essa desesperança também, às vezes, é um desafio para o cristão, que tem a ver com a tua pergunta. Né? O cristão também ele é tentado pela desesperança. Mais um motivo para a gente se agarrar à verdadeira esperança. Tudo isso é bem interessante de analisar, né? E até olhando por esse lado, a gente falou sobre o Miraz, né? Que ele matou, enfim, fez aí emboscada com o irmão, né? Tem deixou o príncipe vivo para deixar a linhagem viva, mas quando teve filho, ele ia matar o príncipe Caspian, né? E o príncipe, ele foge para procurar ajuda, enfim, acaba encontrando os narnianos, e isso deixa com que ele comece a lutar, fazer uma guerra civil, né, contra o próprio tio. Em busca de justiça, né? A gente percebe que ele está em busca da verdade. Até que ponto a gente tem que lutar por justiça, pastor? Sim. Primeiro, né, que um dos atributos de Deus é que ele é justo. Né? Então, a justiça é uma das marcas, é uma das características da fé cristã. Aí vem a pergunta, né? Até que ponto, né? A luta pela justiça, a gente deve lutar pela justiça, a justiça é válida, enfim. A gente tem que primeiro fazer a seguinte reflexão. Quais são os parâmetros que estão sendo usados para estabelecer essa justiça, né? Porque, por exemplo, C.S. Lewis era dessa época, né? Ele enfrentou isso, ele viu isso daí, né? Ele foi uma pessoa do contexto ali da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Exato. Né? Então, por exemplo, os nazistas também, de alguma forma, né, lutavam. tinha pelo menos no discurso, obviamente que é completamente distorcido, também por justiça. Né? A Alemanha passando por um momento muito difícil, e é injusto os judeus, né, estarem prósperos, eles são a causa da nossa decadência, blá, 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 aquela coisa toda. Né? Outros ismos, né? O fascismo também, no seu discurso, ele também era um discurso de justiça. O socialismo também é um discurso de justiça. Né? E outros ismos também falam de justiça, lutam por um mundo mais justo e igualitário e blá, blá, blá. A questão é, quando a gente fala de justiça, né? Injustos se apropriam do discurso da justiça, não para operar justiça, mas injustiça. Então, quais são os parâmetros que nós utilizamos para definir justiça? Biblicamente, justiça é aquilo que rima com a lei de Deus. Ótimo. Né? Justiça é aquilo que rima com a lei de Deus. A lei que liberta, né? A lei que tem a ver com o amor. Então, a gente tem que lembrar disso. Um texto só, um dos textos clássicos, né, que falam sobre isso, Miqueias 6:8, ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Ou seja, o que Deus pede de nós nessa parte aqui do texto é isso. 3 coisas. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, se tem um livro que fala de justiça, é a Escritura. Existem outros livros também que falam, né? Mas justiça, do ponto de vista bíblico, é
aquilo que rima com a lei de Deus, e a lei de Deus tem a ver com amor. Olha só, o texto fala de justiça e misericórdia, né? Que a princípio parece que são coisas antagônicas, né? E no final é justiça, misericórdia, humildade. E aí o texto diz que ames a misericórdia. Pratique justiça e ame misericórdia. Então, Jesus Cristo é chamado de o justo também, né? Enfim. E olha só, ele é o justo que morreu por injustos. Então, claro que nós devemos lutar por justiça, mas a justiça conforme Jesus Cristo nos ensina. Legal. Que rima com a lei de Deus, que rima com amor, que rima com perdão, que rima com santidade. E esse tipo de discurso não é muito emocionante não para o mundo. Né? Você fala, não, para com isso, eu quero outro tipo de justiça. É porque não é justiça. Porque não é justiça. De acordo com a justiça do mundo, na visão da justiça do mundo, não tem espaço para Jesus Cristo, o justo. Então a justiça que o mundo prega é muito diferente da justiça ensinada na palavra de Deus, né? E nós devemos lutar por essa justiça, sim. Legal. Né? Mas até que ponto a gente tem que esperar em Deus ou lutar? Essa é uma outra coisa também interessante, tem a ver com o livro, né? Porque ou eu luto, que seria uma atitude mais prática, ou eu espero, que seria uma atitude, né, não prática. Esperar... Mais passiva. Isso, mais passiva, né? Então eu vou ter que esperar, o mundo está pegando fogo, eu vou ter que esperar. Não. As duas coisas têm que acontecer. Só que vamos qualificar, né? Quando eu falo assim, ó, eu tenho que fazer o quê? Porque muitas vezes eu quero fazer as coisas, eu faço errado. E esperar no Senhor, rima com muita coisa. Tem uma coisa que não rima, é inatividade. Esperar no Senhor é uma atitude muito ativa, né? Então até anotei aqui, esperar não é inatividade, lutar não é confiar no próprio braço, lutar é esperar na força que vem de Deus. Lutar é fazer o que Deus diz que nós devemos fazer, às vezes é agir, às vezes é esperar. Só que esperar em Deus. Esperar em Deus tem a ver com... Enquanto eu não tenho a resposta, eu continuo vivendo a minha vida normal. Acordando, trabalhando, cultuando, adorando, perdoando, enfim. Esperando em Deus. Lutar não é lutar na minha força. Lutar é fazer o que Deus diz que eu tenho que fazer, tudo que a Bíblia diz, na minha vida financeira, na minha vida familiar, educação de filhos, faculdade, escola, quando eu estou de bem com os amigos, quando eu não estou de bem, quando eu estou com problemas internos, enfim, nessa coisa, no dia a dia normal, eu devo lutar na força que vem de Deus. Eu luto, não baseado na minha força, na força que vem de Deus. Eu tenho meus planos, né? Às vezes eles estão de acordo com a palavra de Deus, às vezes não, Deus vai me ensinar em todo esse processo. Mas quando eu tenho que esperar alguma coisa, essa espera sempre é uma luta. Eu espero, porque assim, ninguém gosta de esperar, né? Ninguém gosta de ficar esperando. Mas esperar tem a ver com esperança. E você espera a partir, de novo, tem que lembrar, nenhuma promessa. Então a espera cristã nunca é inatividade. Sempre vai mexer com o nosso coração, orgulhoso. Sempre Deus vai nos moldar. Então, eu espero ou eu luto? Na Bíblia não tem não tem ou uma coisa ou outra. Tem as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ter que lutar e às vezes vou ter que esperar. E espera tem muita atividade. Muita atividade. Legal. Bom, eu percebi que eu me adiantei um pouquinho, mas então vamos voltar na questão da conversa da Lúcia com o Aslan, né? Eu queria, para quem tem esse livro aqui, tá lá no capítulo, deixa eu ver, qual é o capítulo? 10, capítulo 10, que é a conversa dela com o Aslan, né? Então eles voltaram lá, ouviram do anão, ai, como que fala o nome dele? Trumpkin.
Esses nomes são muito bons. Os nomes são muito bons. Eles ouviram do anão, então, tudo que aconteceu, basicamente, nesse tempo que eles estavam fora e o que estava acontecendo, ou seja, os narnianos já se movimentando para lutar e, enfim, já estavam lutando, na verdade, né? E perdendo feio. Uhum. E aí, a Lúcia, novamente, é a única a ver o Aslan. Ela é a primeira, né? E, num momento, é a única. E aí eu achei muito interessante a conversa dela com Aslan. Lembra um pouco duas mulheres, uma mulher que viu Jesus Cristo, né? Primeiro foi uma mulher que viu Jesus Cristo. Exatamente. E ele fala justamente isso pra ela, né? Ele fala assim, agora que você me viu, vai lá e conta pros outros. É maravilhoso. Mas aí, o que eu achei interessante, e essa cena tem no filme também, então se você é mais visual igual eu, você vai poder ter essa cena lá, é que quando ela vê o Aslan, ela corre, então, pra abraçar ele. E aí, ela fala assim... Ai, eu tinha certeza que era você. Eu sabia que era você. Mas eles não acreditaram em mim. No filme, o Aslan fala... E por que isso te impediu de vir até mim? No livro, ele não fala nada. E eu achei isso muito interessante. Porque é um diálogo que ela tem com ela mesma. Só que, assim, o Aslan... E eu achei muito legal essa pegada do C.S. Lewis, porque Sim. ele fala assim, ela fala, né, tinha certeza que é você, mas eles não acreditaram em mim. E aí ela ia xingar eles, elas são todos uns... Aí ele só olha pra ela e ela fala, ai, desculpa, eu não queria pôr a culpa nos outros, mas a verdade é que a culpa não é minha. Eu achei muito bom. E aí... Aí ele fala, né, que o leão fitou-a bem nos olhos. E aí, a partir do momento que ele olha ela nos olhos, ela chega à conclusão. Ai, você acha que eu errei de não ter vindo antes? Ah, mas é porque eu ia vir sozinha. Mas se bem que se eu tivesse vindo sozinha, eu não estaria sozinha, porque eu estaria com você. Ela tem esse diálogo com ela mesma. Ele não precisa falar nada. Ele só fica lá, olhando pra ela. O olhar dele, né, Exatamente. revela muita coisa. E ela, por mais que tente escapar aqui e acolá, nem ela acredita nas desculpas que ela dá. Exatamente. Né? Só no olhar ali que ele dá. Isso. Né? E não é um olhar assim que é opressivo. Não. A ideia é assim, é um olhar que revela quem é Lucy, né? E não é para esmagar nada disso, mas para mostrar, né, que ela poderia ter vindo antes. E aí ela usa as desculpas, mas ela vê nessa hora e ok, né? Ela tá corrigida e segue a vida. Exatamente. E aí, quando ele fala pra ela, né? Então vai lá, fala pros outros que eu tô aqui e vocês vão ter que me seguir. Porque isso eles estão na floresta, né? E ele pede pra eles seguirem ele. E aí ela pergunta pra ele, ela fala... E os outros também vão te ver? Aí ele... A princípio, não. Talvez mais tarde. Dela... Mas aí eles não vão acreditar. Eu achei sensacional isso aqui. Aí ele... Tudo bem. Não faz mal. E aí... ela vai, então, e acorda, né, porque tava os irmãos e o Trumpkin, um anãozinho. E aí, todos eles ficam... Lúcia, você tá ficando louca, não tem ninguém ali dela. Ele tá ali, ele tava olhando pra eles, tipo, me segue, e só a Lúcia via. E eu acho muito interessante também a atitude do Edmundo. É um outro Edmundo mesmo, né? Igual a gente... Ele falou assim, não, a última vez que eu não acreditei na Lúcia... Não deu muito certo, deu não. ruim. Então, eu acredito. Eu não vejo, mas eu acredito em você e eu vou pra onde você for. E aí, a Lúcia, ela se impõe e ela fala assim... Não, se vocês não quiserem vir, tudo bem, mas aí eu vou sozinha. Porque é assim, eu não vou cometer o mesmo erro de novo, né? E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso... em relação a esse... Pode falar. Não, ia estar aproveitando esse gancho, talvez seja por isso que só os dois podem voltar depois pra Nárnia. Era esse gancho? Não era esse gancho, mas você tem toda a razão. Faz muito sentido. É porque tem a ver com a questão da fé, né? Às vezes você tá né, fazendo uma aplicação, né? Primeiro eu acho assim, a questão da explicação é isso que você deu mesmo. E é assim, ler isso daí, né? Eu acho que nada substitui. Você lê isso daí, os diálogos, como sempre, são sempre assim, fantásticos. Maravilhosos. C.S. Lewis, ponto. C.S. Lewis. Lembrando, o capítulo 10, o título é O Retorno do Leão, né? Aí você vai lá pro Tolkien, né? O Retorno do Rei, que é o terceiro, né? E que fala de novo, a esperança cristã, ela se baseia, né? Claro,
na vida, no ensino, na morte, na ressurreição e na vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a última promessa a se cumprir, né? E então esse fundo cristão está presente. Ele faz isso de uma maneira super linda, sofisticada e tal. Essa questão da Lúcia, né, tem a ver com eu creio que tem a ver, mostra um pouco, né, dessa questão da dinâmica, da crise, às vezes está mais forte, da nossa fé, né? Ela sabe que no começo ela sabia, mas ao mesmo tempo não tinha toda a certeza, né? Ela sabia, mas não tinha certeza. Aí quando vê o aspecto visual, vê realmente a Aslan, eu sempre soube que era você, né? Na verdade não era sempre, né? Ela sabia, mas ao mesmo tempo, então tinha essa coisa, né, dos altos e baixos da nossa fé. E aí ela tem essa certeza. Só que depois de ter a certeza, ela não tem mais dúvida, ela tem certeza que é a Aslan. Tem outras dimensões da dinâmica, né? Porque, por mais que ela soubesse que era Aslan, ela ainda era tratada como uma maluquinha pelos seus irmãos, né? E ela não queria mais isso. E a Aslan deixa bem claro, não vou aparecer agora, né? Ou seja, mesmo ela tendo visto, não era suficiente para completar tudo, porque ela queria também que os outros não continuassssem chamando ela de maluca, né? Aí tem o Edmundo, que dá uma força, né? Ó, a última vez, lá no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, quando eu duvidei, não deu, né? Como você disse, não deu muito certo, deu ruim. Deu ruim. Né? Então, eu não vejo. Mas se você está falando que é verdade, então né? Eu vou atrás. Eu vou atrás. E tem muito disso, eu creio que na nossa vida também. Exatamente. Porque os mais velhos, eles já estão mais inseridos nessa questão da lógica, né? Então, eles se deixam consumir por isso. No sentido assim, não, mas eu não tô vendo. Então, eu não vou. E aí, tem essa questão de também, assim, querendo ou não, o Pedro e a Susana, eles eram uma autoridade na vida da Lúcia. Por serem os irmãos mais velhos, né? Então, chega o ponto que ela tem que escolher entre ou ficar debaixo da autoridade de Aslan ou debaixo da autoridade dos irmãos mais velhos. Exatamente. E ela fala, não, olha, eu quero muito que vocês venham, mas se vocês não vierem, eu não vou errar de novo, não. Eu vou sozinha. Exatamente. Tem ali um conflito de autoridade, só que ela sabe quem é a autoridade que está acima, né? Que aí é papo também para muita coisa pra gente falar, mas ela deixa bem claro, e ela não quer, olha só, ela não quer desonrar os seus irmãos, mas ela deixa bem claro que se tiver um choque entre essas duas autoridades, ela sabe com quem ela vai ficar. Até porque acreditar em Aslan não significa eliminar os irmãos, não. Até porque em algum momento aí eles também, né, eles estão desacreditados nesse momento, porque não vêm, mas a irmã ali que já tinha deixado provas claras que ela não estava mentindo, é isso mesmo que ela vai... É com Aslan que ela vai ficar. Era isso que eu ia falar, né? Os irmãos mais velhos, eles talvez tenham a lógica um pouco mais racional de olhar e falar, nossa, calma aí, a gente deixou tudo bem aqui, com Aslan fazendo tudo de maravilha. E aí a gente sai, quando a gente acaba de sair, porque pra eles só passaram um ano, a Aslan de novo desaparece e tudo isso acaba sendo destruído que a gente construiu. Então acho que os irmãos mais velhos têm essa visão um pouco mais adulta da coisa, digamos assim, de falar, não, calma aí, a gente tinha que deixar tudo isso da mesma forma, e agora a gente vê que tudo foi pra ruína, a gente vai desistir disso, não vou fazer de novo pra destruir de novo. Eu acho que o irmão mais velho tem essa visão. Tem, né, e essa questão da fé e incredulidade, fé e incredulidade, que passa né, no livro e tem a ver, obviamente, com a nossa vida. Sim, e inclusive vem a contraponto, né, o Trumpkin, que é o anão. Porque ele, desde lá do começo do livro, ele deixa muito claro que ele não acredita em Aslan. Ele não acreditava nos 4 irmãos. Tanto que quando ele encontra, e eu acho muito interessante que várias pessoas, eles foram para vários lugares diferentes para esperar que eles retornassem, e foi pro lugar que o Trumpkin foi, que ele encontrou, né? E aí, ele deixa bem claro que ele não acredita em Aslan, né? E ele até no capítulo 11, que é o Leão Ruge. Ai. São muito bons. Ai, muito bom. E ele fala, né? Eu não gosto nada desses leões milagrosos, que sabem falar, mas não falam. Eu achei isso aqui sensacional. Que sabem falar, mas não falam. Que são bons, mas não mostram isso. E que ainda por cima são enormes e aparecem de repente e não há quem consiga vê-los.
Então tem essa questão da incredulidade dos irmãos, só que os irmãos já tinham tido as experiências com Aslan, então assim, eles acreditavam no poder de Aslan, né? Ou seja, isso vai muito na conversa com nós, com a gente, né? Como cristãos, às vezes a nossa fé esfria. Apesar de nós já termos tido várias experiências com o Senhor e várias provas, entre aspas, né? De que ele existe, de que ele é poderoso e de que ele é suficiente. Mas o anão não. Ele nunca tinha visto, né? Então, como que a gente pode... Qual que seria essa questão da incredulidade? O senhor acha que é uma coisa que realmente todo mundo passa? Sim. E como que a gente pode lutar, então, contra isso? Ou qual seria a raiz disso? Um texto aqui que eu creio que assim, é fantástico, né? Primeiro lembrando de uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Lloyd Jones, né? Em inglês também, enfim. Ele dizia, ele definia fé, não só desse jeito, mas ele definia, tem uma frase dele que ele diz que é o seguinte: fé, eu posso definir de uma forma mais positiva, né? Confiança nas promessas de Deus, enfim. Mas ele define de uma outra forma, provocando um pouco, que ele diz que fé é incredulidade mantida em silêncio. Né? Fé é incredulidade mantida em silêncio. Então, inclusive ele diz isso num livro fantástico chamado Depressão Espiritual. Né? E ele fala que às vezes um dos elementos presentes no processo, né? Em alguns processos, não em todos, né? De depressão espiritual é a incredulidade. A incredulidade normalmente está presente. E ele diz, olha, exerça a sua fé. Mas não é aquela fé triunfalista, não. Um crente pode passar, ele passa alguns momentos onde ele vai ser tentado a ser incrédulo, a manifestar incredulidade. A promessa está ali, né? O texto está dizendo, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pecou? Pecou. Então se arrependa, confesse. Porque o texto diz que se você confessar, ele é fiel e justo. Para quê? Para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Tá, mas eu confessei e eu continuo, né, descrente, enfim, eu continuo achando que Deus não vai me perdoar. Não, mas calma aí. Você leu o texto? É o texto que está dizendo. Você pecou, se arrependeu. E você confessou? Sim. Mas eu continuo desse jeito. Não, mas você não leu o texto. É o Sproul que fala isso daí. Ele fala, não, calma aí, então vamos de novo pro texto. Volta pra Porque lá. calma aí, então Deus está mentindo? Não pode estar mentindo. Ele disse que se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. E a incredulidade volta de novo. Então, aí, voltando lá para o Lloyd Jones, né, fé é incredulidade também, é incredulidade mantida em silêncio. A incredulidade vai vir e fala, cala a boca, incredulidade. Sai daqui. Cala a boca, Sai do cala a seu... boca, cala a boca. Eu vou dar ouvido não para você, eu vou dar ouvido para a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque no final das contas você vai acreditar em alguma coisa. Você vai acreditar em algo ou alguém, né? Então é interessante, né? Você vai ter esperança de algo, foi como você falou no começo. Exatamente, né? E é interessante essa definição dele, que não serve para tudo, mas tem a ver com o que a gente está falando. É incredulidade mantida em silêncio. Fica quietinha aí. Ela vai falar, fica quietinha aí. Eu vou dar ouvido à palavra de Deus. Eu vou crer na palavra de Deus, não em você. Todo cristão passa por essas questões. Essas questões de fé, de incredulidade, enfim. E tem na Bíblia, né? Tem vários, obviamente. Mas ali em Marcos, capítulo 9, a partir do 17, diz assim: E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Tenta imaginar que você é um pai ou a mãe desse cara, né? Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula. Olha só, está falando para os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E lhe trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, caindo-lhe por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto sucede?
Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Olha só, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Aí vem o 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então você vê, nesse caso aqui, você tem alguém que crê, mas ao mesmo tempo pede, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na fraqueza da minha fé. Em toda manifestação de fé, imagina só se Deus fosse nos salvar da seguinte maneira, ó, tenho minhas promessas e vai ser salvo aquele que crê de forma perfeita, sem nenhum cisco de dúvida. Ninguém seria salvo. Ia ficar um pouco... né? O céu estaria um pouco vazio. Ainda bem que nós não somos salvos pela perfeição da nossa fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante arrependimento e fé verdadeira, sincera, em Jesus Cristo, que é o perfeito. Mas a nossa fé em si, às vezes ela não é 100% perfeita, né? Às vezes tem também, como desse moço aqui, desse homem aqui, desse pai. Eu creio. É verdade isso. Ajuda-me na minha falta de fé. Maravilha. Até outro exemplo bom, assim, pastor, que tem é o Salmo 73 de Asaf, né? Ele fala, né, por exemplo, no verso 14. O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Aí ele também fala, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Ele mesmo tem essa falta de fé nele mesmo. Fala, meu Deus do céu, eu fiz tudo certo e tô me dando ruim na vida, né? Tem algum problema aí. Mas ele mesmo faz essa luta e depois na oração dele, né? Ele fala, percebi que então o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Ele mesmo fala, consegue ter essa luta contra ele mesmo da incredulidade dele. Sim, você tem essa luta nesse salmo, né? Depois ele vai ver que não fez tudo certinho, né? Porque parece que ele fazia tudo certinho. Depois ele admite, não era tão assim, né? E ele se volta a Deus. Mas então nós devemos ter uma fé sincera, cada vez mais sólida, mas admitir que sinceridade sim, mas nem sempre a nossa fé é tão sólida assim. Mas nós devemos nos apegar a Deus. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Né? E é Deus que vai moldando, fortalecendo a nossa fé nele. Ele, né? Às vezes a turma fala, né? Eu sei que esse assunto é mais complexo, né? Mas a nossa fé é muito forte, né? Tem que orar com... Aquele homem tem uma fé forte. Se for perguntar para esse homem que você acha que tem a fé forte, na verdade, assim, fé é uma admissão de que nós não somos fortes. Forte é Deus. É Deus, né? Oração forte, claro, no popular, né? Aquela oração, às vezes se fala com voz alta, com palavras bonitas, né? Mas normalmente a oração é uma súplica de quem é fraco. Quanto mais você deixar bem claro que forte é Deus, você é um necessitado, né? A oração tem aquela imagem que Calvino que falava, né? Você é um mendigo espiritual com as mãos estendidas e quem coloca o alimento na mão é Deus, né? Você está com fome, você abre a sua boca e Deus coloca o alimento. Você nunca depois vai agradecer assim, ó, Senhor, muito obrigado pela minha boca, muito obrigado pelas mãos que o Senhor me deu, exaltando as mãos. Não, quando você é um mendigo e levanta a sua mão para Deus colocar alguma coisa ou abre a sua boca para Deus te alimentar, você agradece a Deus e o alimento, nunca as suas mãos. As mãos e a boca aberta, as mãos estendidas e a boca aberta são expressões da sua necessidade. Quem é forte é Deus. Né? Então, quando isso existe na oração, aí a coisa está indo. A coisa está caminhando bem. Nossa, legal. Muito legal. Isso é muito bom, né? Nossa, sensacional. É isso, gente. Temos tempo para dar tchau apenas. Exato. Mas, muito obrigada, pastor, mais uma vez agradeço. por falar sobre o Príncipe Caspian. Como sempre, foi muito confrontada pelas Crônicas de Nárnia. Exato. E tá quase acabando já, né? Então, passamos da metadinha, né? Faltam 3. Faltam 3. E assim, vale três. muito a pena ler. Sim. É muito, assim, é realmente
os diálogos são muito vivos, as descrições, enfim. Claro que a gente, né, eu gosto mais dessa, eu gosto mais do cavalo feminino, não, eu prefiro o Príncipe Caspian. Isso é cada um, né? Ela tem essa variedade e a gente tem, né, os nossos gostos também. Perfeito. Mas todas as crônicas têm essa riqueza e muita coisa para ensinar. Não, e se você tem filhos, ou se você tem irmão mais novo, se tem alguma criança por perto, façam ele ler, leia junto com ele, que eu acho que faz total sentido para ele ter contato com leitura, que é importante para a vida dele, Sim. e ter contato também com luz e com Cristo, claro, né? Então, Claro. acho que faz total sentido. É uma excelente forma de ilustrar a palavra, né? Exato. E... Sim, de ver como que a partir do parâmetro da palavra você pode criar. Né? Exato. Criar Nossa, literatura, forma lúdica, criar né? mundos, enfim, onde você tem ali os valores, onde você tem estrutura, muitos aspectos da estrutura da palavra, enfim. Exato. Bom, acho que é isso, né? Infelizmente o Justino, mais uma vez, né? Pra falar do Justino e a Fernanda não estão na mesa, né? Fazem Isso, falta. fazem muita falta. Mas... Agradecemos a Fer por esse roteiro. Exato. Muito bom também. E pastor, Muito pela bom. sua presença mais uma vez. É sempre bom ter o senhor na mesa. E eu que agradeço, a honra é minha. As crônicas de Nárnia não seriam a mesma sem você. É verdade, isso é verdade. Não mesmo. Não seria. É verdade. Fala aí as redes, Luquinha. É ipp.tv, IP Pinheiros, arroba Mocidade Pinheiros. Isso. E agora, a Nilson... Nilson Ribeiro Luz. Mas Nilson o da Ribeiro IPP TV mudou. É, É IPP verdade. TV oficial agora. Tá vendo? Mudou. Então É é isso. isso. ipp.tv.oficial, né? Isso. É verdade. Não tem o ponto. Tem um ponto? Ah, não sei. Não tem. IPTV Oficial. Procura IPPTV. Vocês vão achar. Vocês vão achar. É É aquela lá. sobre isso. Olha aí, pessoal. Gente, muito obrigada. Obrigada, pastor. Deus Tchau, abençoe vocês pessoal. pela semana. Abraço.